No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Eu estou na linha com a minha amiga Jo Halak. E Jo, você já tem boas notícias para começar essa semana? Tenho! Maluca! A boa notícia nesse mundo que despenca, né? Porque tem que ter alguma boa notícia. Foi a eleição do Zohran Mamdani, que foi eleito prefeito de Nova York. É uma eleição que estava todo mundo apreensivo, né? Porque ele foi um fenômeno, né? Desde que ele resolveu disputar as eleições de Nova York, e realmente ele foi eleito e já chegou dizendo: Trump, aumenta o volume que agora é nós. Ele, entendeu? É um grande opositor àquela pessoa horrorosa e dá um pouco de esperança, né? Que vai ter ali um confronto interessante, um cara que é super interessante, tudo que envolve a eleição dele também. E Jo, eu li uma coisa aqui que eu achei muito legal do Vladimir Safatli, que até para a gente pensar sobre esquerda, que ele falou, vou ler aqui: Mamdani ganhou uma eleição no ZEWA dizendo-se claramente socialista, pró-Palestina, prometendo congelar aluguéis, ônibus grátis e mobilizando luta de classes. A lição é: a esquerda não ganha do fascismo falando baixo e escondendo o que somos e queremos. Eu acho isso muito verdade, porque o cara chegou lá e falou: cara, vamos congelar aluguel, transporte público, de graça. Ele não ficou naquele murinho ali tentando fazer o liberal, né? Ele escancarou as pautas. Eu achei isso muito legal. Sim, eu acho legal, eu acho que isso serve para a gente também, porque a gente, né, tá vindo de um momento onde finalmente, assim, algumas pautas que estampam completamente a luta de classe foram colocadas, né? O Senado aprovou hoje o imposto de renda zero até 5 mil, que é uma vitória gigantesca num país como o Brasil, né? Porém, os acontecimentos da última semana, novamente, criam aquele clima de apreensão, né? E agora, né, como se realmente quase a gente não pudesse lutar pelas pautas que a gente acredita, né? E eu vi um vídeo maravilhoso agora, que era ele, acho que era durante a campanha, ele estava numa bike e alguém gritou assim: comunista! Daí ele falou assim: não, se fala cyclist, entendeu? Saiu pedalando pleno, maravilhoso. E o Michael Stipe tá feliz, porque ele fez campanha. Então, se o Michael Stipe tá feliz, eu tô feliz, porque eu me alimento da felicidade de alguns desses ídolos. O Michael Stipe sempre no lado certo da história, mas sempre, cara, isso não erra, né? Ele tava fazendo campanha para ele, obviamente. Agora, Jo, o nosso assunto de hoje, vamos entrar nele, que não é tão animador assim. Bora! Estamos às vésperas da COP. E já vamos adiantar uma coisa aqui. Nós somos losers, perdedoras. Ai, minha loser baby. A gente faz um podcast quase um ano sobre clima, né? Mais sobre apocalipse. Mas sobre apocalipse climático, e a gente não tá na COP. A gente não vai. Por que a gente não vai? Porque a gente tem que cuidar dos nossos pais idosos. Porque a gente não tem patrocínio. Porque a gente não foi convidado, a gente também nem correu muito atrás e não daria para a gente ir no meio de todos os BOs que a gente faz. E a gente está meio desanimada com a COP, né? Então, antes, quando a gente estava fazendo essa pauta, eu até perguntei isso para a Jo. Será que a gente está, assim, desanimada e já meio querendo xoxar porque a gente não vai? A gente está meio ressentido? Pode ser? Eu acho que pode ser. Eu acho que, apesar de poder ser, né? Porque eu acho que, na verdade, não, Nina. Porque eu acho que a gente sabe, vendo as últimas COPs e tudo que está acontecendo, que acabou se transformando um grande evento, mais um evento de greenwashing do que um evento que vai concentrar as lideranças mundiais que vão resolver que sim, não é o fim do mundo, entendeu? Né? Pelo que a gente viu na última COP,
que foi uma COP flopada e que acabou empurrando, né? Tipo, gente, vamos encerrar por aqui. A gente acaba de debater isso lá no Brasil, né? Empurrou no colo do Brasil um grande BOzão do fracasso que foi a última COP, né? Explica aí por que foi um fracasso. Uma das grandes questões de todo esse debate sobre o apocalipse climático, né, a crise do clima, ou como vocês queiram chamar, o grande debate sobre quem vai pagar a conta, né? Porque os países que se desenvolveram antes, eles são os responsáveis por tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque eles estavam poluindo enquanto os outros não estavam, basicamente, né? Assim, explicando de um jeito mais tosco. E eles se enriqueceram por causa disso, né? E são países ricos. Que continuam poluindo mais, né, Jô? Vamos deixar isso claro. E continuam poluindo mais. Por outro lado, os países onde estão as florestas, onde está tudo que tem que ser preservado, né, e tal, são os países do sul global, né, que para a gente falar, gente, deu ruim no mundo, vamos consertar isso, o que tinha que fazer? Uma reparação. E os países do sul global, em diferentes blocos, né, eles fazem contas de quanto que teria que ser investido nesses países para conseguir fazer uma justiça, né, justiça climática, e todo mundo poder fazer esses acordos de não poluição e tal. E era uma conta que diferentes grupos fizeram diferentes contas e que todas elas chegavam na casa de um trilhão ano, né? $1 trilhão por ano. Tinham grupos que lutavam faziam essas propostas que eram tipo assim, por exemplo, grupos de países da África, ou se não, grupos de países do sul global, e até essa conta foi feita também por grupos que não tinham nenhum interesse, entendeu? Nisso, grupos independentes. Quanto que precisaria se investir nesses países para ter uma justiça climática e a gente poder, a partir daí, né, avançar na discussão. Se encerrou a última COP com uma migalha. Os países estavam pedindo trilhões, né? Tinha um grupo que pedia $1 trilhão, tinha esse grupo que é um grupo que eu falei que esse que era independente, um grupo independente formado no processo de negociação, que achava que essa conta era de 2,4 trilhões, e o que se conseguiu, com muito debate, foram 300 bilhões anuais, ou seja, nada. E aí eles falaram, gente, vamos continuar discutindo isso lá no Brasil ano que vem. Empurraram, entendeu? E se não resolve isso, não se resolve nada, né? Uma coisa que vai virando realmente uma alucinação, como se fosse ninguém quer abrir mão de nada e acha que vai chegar a uma solução, né? Outra coisa que também foi empurrada, assim, na COP que teve antes no Azerbaijão, que foi em Dubai, tinha tido todo um acordo e uma conversa sobre o uso de combustíveis fósseis, e na COP do Azerbaijão esse assunto nem sequer rolou, assim, sequer rolou não, ele não foi para o documento final, né, não se fala nisso. Ou seja, é muita coisa que foi empurrada aqui para ser decidida no Brasil, e pelo que a gente vê, os países ricos não vão querer deixar de ser ricos em prol do mundo, entendeu? E aí realmente vira uma discussão, vai virar esse jogo de forças, e que eu não sou muito otimista, né, que a gente consiga alguma coisa disso, né? Claro que tem esse jogo de ricos, óbvio, mas eu não acho nem que é só isso, entendeu? Eu acho que não tem ninguém, assim, não tem nenhum governante no mundo que está disposto a abrir mão de nada, assim, pelo clima. Quer dizer, de nada, posso estar exagerando, claro, abre-se mão de um pouquinho, né? Mas eu acho que tudo, na verdade, é meio um caô, é meio um espetáculo no final, né? Eu acho que pode ter muita atividade legal na COP, que a gente gostaria de ir. Eu estou falando de atividades paralelas, com indígenas, de grupos climáticos que vão se encontrar lá, discussões muito ricas podem aparecer, mas eu não acho que nesses palcos dos grandes líderes. Eu acho que os grandes líderes vão lá fazer contato, fazer amizade, fazer social, e no fim não vão fechar nada. Como eu te falei ontem, eu vou repetir aqui, eu acho que a COP, na verdade, é a São Paulo Fashion Week do clima. Amo! Entendeu? Que é uma grande social, que você vai lá, que você pode fazer carão, sim. Muitas aí empresas... muitos lounges, muitas assessoras de imprensa, muita credencial VIP, sala de imprensa com condições inumanas,
Então, toda a solidariedade aos colegas que estão nas salas de imprensa da COP, que a gente sabe como é ser jornalista em sala de imprensa. Então, eu tenho essa impressão de um grande evento com muitos patrocinadores, com muito greenwashing, como você disse, e uma grande social, que, obviamente, com coisas paralelas super bacanas acontecendo. Não estou negando nada disso, né? Eu sei que a gente está sendo muito pessimista e a gente já está destruindo a COP como se fosse uma São Paulo Fashion Week. O que faz, o que é uma coisa meio autodestrutiva, que aí a gente nunca vai ser convidada para ir, né? Tá. Eu acho que a COP é um evento mainstream do clima, né? O máximo do mainstream, tanto que estão todos os líderes globais ali, e acho que muitos movimentos do clima muito interessantes, mais de ação, que são mais, não underground, mas mais alternativos mesmo, e que estão pensando o clima muito seriamente, não acreditam muito na COP. Então, eu acho que a gente não está sozinha nessa descrença, né? E também, Jo, a gente tem números da ONU, né? A COP começa com um cenário terrível. Tipo, já teve 1 milhão de COPs no mundo, na verdade não é 1 milhão, mas o Acordo de Paris está fazendo agora 10. E o que era o Acordo de Paris? Foram todos os líderes do mundo, sentaram, fizeram uma linda promessa, tipo, we are the world, né? Uma coisa tipo assim, tipo esses negócios. Resolveram que nós não poderíamos ultrapassar 1,5 das médias industriais do passado, porque senão a gente estaria fudido. E o que a ONU acaba de divulgar, inclusive como um aquecimento, assim, né, Jo? Assim, como é que chama aquecimento hoje atualmente? Spoiler, né, spoiler. Da COP, que é assim, já fudeu. Tudo que os países estão fazendo, inclui todos, os pobres, os ricos, os médios, a galera toda, não é o suficiente. E na próxima década já babou, e já passou 1,5. Então isso já acabou, não existe. Então se tiver gente na COP falando, temos que manter 1,5, é caô, gente, não é a gente. É o Observatório de Clima da ONU. Sim. Não é da nossa cabeça. E próxima década, Ju, é muito perto. A gente estava achando que o apocalipse ia vir quando a gente ia ter 80 anos, mas não, 60. Outro dia eu vi uma imagem que eu até ia anotar, tentar ver de onde era, mas eu não... Acabei me perdendo nesse caos pessoal, que era, acho que era na Inglaterra, você viu isso? Que era uma galera levando umas casas... Tipo, umas casas de uma localidade que o mar estava invadindo, e acho que como eram umas casas meio, que tinha uma de madeira, não era de alvenaria, eles estavam tentando mover as casas, era uma cena chocante, entendeu? Assim, uma população tentando mover casas, porque o mar já tinha chegado, assim, eu acho que era na Inglaterra, era uma imagem muito forte, assim. Outros dados apocalípticos e até piores, a ONU anunciou, alguns dias aí antes da COP, na verdade, ontem, que os compromissos climáticos assumidos pelos países até o momento podem levar a um aquecimento global de 2,3 graus a 2,5 até o fim deste século. Isso significa tragédia. Inundações, derretimento de geleiras, briga por recurso, fome, colapso da economia. Isso é aquele pior cenário mesmo que a gente pode imaginar. E isso se manter o que eles fizeram até agora, entendeu? Se manter. Se não manter, aí fudeu. Aí... E a real é que ninguém tá mantendo, né? Uma vez o Lula falou isso assim, acho que não sei se era na ONU ou se na própria COP, que era assim, gente, vamos assumir que todo mundo tá cagando pro Acordo de Paris, ninguém foi cumprir nenhuma meta, né? Então, assim, se o Acordo de Paris, ele já se mostra ineficiente para o que está acontecendo, né? Eu acho que se as pessoas tivessem uma máquina do tempo e elas voltassem para Paris, né? Onde teve o acordo, e olhassem e falassem, não, gente, isso aqui não vai. A gente tem que ser mais ousado nesse acordo, porque isso não é suficiente para impedir o colapso climático. Então, assim, o próprio Acordo de Paris não deu conta, né? Não daria conta do que está acontecendo. Não. E com a galera chutando balde e foda-se, muito menos, né? Mas se eu acho que tem um ponto positivo para a gente ser propositivo, eu acho que... propositivo, hein, Jo? Hoje você... Eu tô. Ganhou. Falou a palavra propositivo no podcast. Propositivo, que é o seguinte, na outra COP, tanto
ou na ONU, sei lá, muitas vezes que tiveram essas discussões, entendeu? Posso estar falando que a COP não era na COP, mas que estão tendo essas discussões, eu acho que os países do sul global, incluindo o nosso presida e incluindo diversas lideranças, principalmente da África, eles estão unidos em bloco e com os discursos muito afiados, entendeu? Então eu acho que de alguma forma, eu acho que, claro que palavras não acabam, né, com colapso climático, mas de alguma forma isso está claro, porque né, a gente está lutando por quê? Né, eu acho que isso é importante. O que está sendo discutido lá? Como que pode ser viabilizado um novo futuro? Por que isso não está rolando? Eu acho que isso ficar claro, e eu acho que na outra Copa teve falas muito fodas, e eu acho que nessa também isso pode se repetir, é deixar as claras para, né, essa coisa, quem não acompanha, talvez, não entenda tão amplamente isso, por que é tão difícil fechar um acordo climático, né? Eu acho que isso pode acontecer. Por exemplo, na outra COP teve a coisa da regulação do mercado de carbono, porque é tudo complexo, né? E aí eu estava lendo hoje que muitos ambientalistas não acham que isso foi um ponto positivo, entendeu? Porque a partir do momento que você cria um mercado qual é o nosso grande problema, né? É o nosso amiguinho capitalismo. Então, a partir do momento que você cria um mercado de carbono que possibilita que pessoas não, né? Que empresas ou indústrias ou países poluam pra caralho, contanto que eles paguem, né? O que você está fazendo? Liberando, né? Até a gente uma vez conversou isso aqui, que tinha uns malucos que queriam fazer como se fosse um mercado de carbono, não um mercado de carbono, mas um mercado paralelo, que era assim, nós ricos poderíamos comprar o direito de poluir, né, dos pobres, né? Então, por exemplo, supondo que cada pessoa só poderia viajar uma vez por ano de avião, e daí os ricos, eu já vi gente defendendo isso, os ricos poderiam comprar o direito de viajar dos pobres, entendeu? Tipo, já que a gente vai poder viajar de avião, eu vou vender o meu direito de viajar de avião para um rico. Eu acho que o que é bizarro, né? E eu acho que a coisa do mercado de carbono também tem isso. Eu sou rico, eu fiquei rico poluindo, eu fiquei rico às custas dos outros, né? Porque ninguém ganha 1 bilhão, você toma 1 bilhão, né? Tem essa, né? Então, assim, nenhuma riqueza é produzida pelos seus belos olhos, né? Em geral, é produzida na base da exploração do outro, né? E aí, essas empresas, ou, enfim, país, ou o que for, que são ricos, poderão comprar o direito de poluir através dos créditos de carbono, entendeu? Ao invés de falar assim, não, mano, você não tem direito de poluir, fica aí no seu banquinho, entendeu? Então, assim, e é complexo, você vai falar, então você é contra o mercado de carbono, entendeu? Assim, nem saberia dizer que não, defender, entendeu? Acho que são questões muito complexas, mas eu acho que a gente entender que é uma coisa que você sempre fala aqui, que é uma questão de justiça climática, né? Não é só uma crise climática. Eu acho que isso já seria um avanço, né? Assim. Mas aí, Jô, o meu pessimismo é nisso, porque quando eu vejo esses líderes, com exceção do nosso presidente Lula, que eu adoro, eu admiro, etc., e outros, esses líderes, alguém estava pensando em justiça? Não, eles falam, a gente não vai pagar. Eu acho que vai até além do não vou pagar. Eu acho que as pessoas não querem fazer esforço mesmo. Eu acho assim, eu queria propor uma coisa, eu vou viajar, tá? Tá. Se eu fosse organizadora da COP, sabe o que eu ia debater nessa COP? O fascismo. Porque a gente sabe que isso está totalmente ligado, e isso também é parte do apocalipse que a gente está vivendo. O fascismo está crescendo no mundo inteiro. O fascismo é negacionista climático, né? Vamos lembrar disso. E essas pessoas se elegem negando o clima, porque você ser negador do clima virou combustível para a extrema-direita, que é o direito de dirigir carro poluente, eu tenho a minha SUV, e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser um idiota, né? A gente até já falou aqui daquele texto da Sociedade dos Idiotas, daquele cientista alemão, Tato Miller, que eu te falei, que é muito legal, e eu acho que num mundo que o fascismo está crescendo, não vai ter justiça climática e vai todo mundo se ferrar. Então a gente tinha que combater junto o fascismo e as questões climáticas, porque eu acho que elas são juntas. Não sei se eu estou viajando muito aqui.
Não, acho que tá totalmente certo, entendeu? Acho que é isso, né? É um problema, eu acho que não só da extrema-direita, quanto ficar cara a cara com o capitalismo, gente, entendeu? Porque o capitalismo deu ruim. Deu ruim, tipo assim, num nível que ameaça a nossa própria vida, né? A COP, com todo respeito às pessoas legais que vão participar, que são milhares, né? Ou no mínimo centenas, é um evento capitalista. E vira realmente uma grande plataforma de greenwashing, né? Para muitas empresas, entendeu? Né? Eu acho que era assim, empresa, por exemplo, eu acho que tinha que ter regras, entendeu? Porque quando uma empresa qualquer, entendeu? Que tem uma pegada de carbono ruim, entendeu? Quando uma empresa qualquer poluidora vai fazer qualquer ação ou propaganda ou o que for, como se fosse maneira, entendeu? Né? Por exemplo, tem uma empresa, a Vale, tem uma grande propaganda que é ela na Amazônia, a Gabi Amaranto com não sei quem, entendeu? Eu acho que tinha que ser assim, tinha que estar explícito, entendeu? Que aquela empresa, que é uma empresa de mineração, faz mais mal do que bem. Ela pode fazer ações para mitigar o dano que ela causa? Sim, mas isso não é nem de longe maior do que o dano que ela causa. Então, ela não poderia usar as ações que ela está fazendo para diminuir o dano como propaganda. Tinha que ter uma lei, é proibido, uma lei anti-greenwash, entendeu? Se a sua cadeia de produção é cagada, você não tem direito de ficar pagando de verde. É por isso que a gente é pessimista, porque isso não vai acontecer, porque os principais líderes mundiais que estão na COP foram para a COP fazer greenwash. Sim, E tem várias questões, né? Muita gente fala, até mesmo para montar a estrutura da COP em Belém, e tem um lado que é maravilhoso, né? Porque assim, quando começou a dar ruim em Belém, aquele BO que já está no passado dos hotéis e tal, né? Do preço abusivo e tal, muita gente falava, coloca então num outro lugar que seja mais preparado, por exemplo, Rio de Janeiro, que tem uma mega estrutura. E eu vi uma galera muito puta, e com razão, por um lado, né? Que era tipo assim, porra, entendeu? O Belém e o Norte nunca recebe recursos, né? E eventos de um grande porte e tal. Daí quando tem uma oportunidade, a galera, entendeu? Já quer falar, não, gente, Belém não, vem aqui fazer no Rio. Mas, por outro lado, né, teve a coisa de construírem lá uma estrada, né, que desmatou uma mata, né? Então vai virando meio maluquice, né? Agora, uma coisa se salva da nossa depressão da COP: as fofocas. Nina. A gente está obcecada pelo Príncipe William, que está nesse momento no Rio de Janeiro pagando um mico. Sim. Ele está fazendo vários eventos, e uma coisa que pessoalmente nos atinge é que ele foi visitar Paquetá, que é um lugar que a gente ama. E que, fora Príncipe William. Rapa fora. De aposentar em Paquetá, entendeu? E a gente está com medo dele gentrificar Paquetá, porque não contem para ninguém, mas assim, os aluguéis em Paquetá ainda são bem baratos, sabe? Aí vai lá o Príncipe Williams, hypa Paquetá e vai ficar caro. Você sabe que Paquetá, hoje em dia, as águas estão limpas, né? Inclusive, nós vamos semana que vem a Paquetá, então, Ju. Paquetá, as águas estão limpas, não são águas límpidas, né? Porque é na Bahia, mas elas são próprias para banho depois de muitos anos. E eu sou tão louca que quando falaram o Príncipe William foi para Paquetá, na hora me veio à mente a loucura que eu pensei na barca de Paquetá. Como se o nós recomendamos, é um excelente passeio. O Príncipe William é uma pessoa ridícula, né? Porque ele encontrou também o Luciano Huck hoje à noite, e ele fez uma festa que é tipo um topa tudo por dinheiro, bem Luciano Huck, né? Combina. Que ele vai dar dinheiro para projetos. Então, assim, toma dinheiro, quem quer dinheiro? Então, ele está fazendo umas doações aí de dinheiro num evento aí de gala, que a Anitta vai cantar, Jô. Ai, meu Deus, gente. A Anitta é sempre presente nesse podcast, ela vai na festa do Príncipe William. E você falou que ele estava andando de patinete elétrico, eu não vi essa cena. Mas não era aqui no Brasil, não. É porque ele está todo trabalhado no greenwashing da família real, né? Essa família legal que jamais colonizou todo mundo, etc, etc. Prática caça. Né? E aí, a gente já falou num outro episódio, né, que ele queria fazer um jantar vegano e contratou um chefe super maneiro de Belém, mas
falou pro chefe que tinha que ser tudo vegano e o chefe recusou, né? E outro dia eu vi ele, um negócio que era como se fosse você via que era uma imagem bem plantada, que ele mora num castelo, sei lá onde, né? Não entendo muito de família real, mas ele mora lá numa casa lonjona e trabalha numa outra casa lonjona, que é tipo assim, 3 quilômetros. E ele está usando um patinete elétrico para andar de uma propriedade dele para outra, para ir trabalhar, entendeu? Isso é usado assim, gente, que exemplo bonito, entendeu? Ele tá todo trabalhado nessa coisa. Olha, mas teve uma coisa do Príncipe William que eu também amei, é que o Instituto Cacique Cobra Coral foi contratado para que ele tivesse uma boa estada com um bom tempo no Rio. Eu acho que um dia a gente tem que fazer um episódio só sobre o Instituto Cacique Cobra Coral. Por favor. Se funciona tanto, eles poderiam resolver a crise climática. Poderiam total, gente. Dá todo o dinheiro para o Brasil. Eles fazem uma mandinga lá e falam, diminui a temperatura da Terra. Não. Abaixa 1,5. E aí resolve tudo. Nina, é verdade que os jornalistas gringos já foram assaltados com um facão, que eu tô lendo aqui na pauta? A gente está rindo, a gente não devia estar rindo, gente. E eles ainda eram nossos companheiros sul-americanos do Chile. Mas eles estavam indo no mercado ver o peso, que eu achei mais curioso, é com um facão, gente. Ué? Uma faca e um facão. Isso já aconteceu, vai acontecer muito mais. Você falou de casais que estavam se formando. Então, tinha essa fofoca que a Gabi Amarantos estava pegando. A Gabi Amarantos estava pegando Chris Martin, do Coldplay. E ela não negou. Amarantos, viu? Ela não negou nem confirmou. Ela jogou assim, saiu pela tangente. Gente, eu acho esse Chris Martin a pessoa mais mala da face da Terra. Aqueles shows, com aquele showzinho de celular, aquela cafonalha, daquele telão, Gabi Amarantos, você merece coisa melhor, querida. Mas ele foi pró-Palestina diversas vezes, então eu revi a minha preguiça que eu tinha dele. E uma coisa também que você falou, quando a gente estava falando das fofocas, uma coisa mandiná, que a gente vai prever o que vai acontecer na COP, você que tinha falado. O que vai acontecer com a Janja? Com a Janja, as pessoas vão tentar de qualquer maneira arrumar motivos para xoxar a Janja. Afinal, tem uma parte da imprensa que se dedica a isso, né? Vão falar dos looks, vão procurar que ela dê alguma gafe. Aí ela foi outro dia filmar, postou um stories passando a própria roupa, daí daqui a pouquinho vão falar que não é nada disso, enfim. Ela vai ser xoxada. Eu gostei de stories passando a própria roupa. Eu achei ótimo. E o Lula vai usar aquela gravata da sorte. Esperamos. E eu espero também que ele coloque, sabe o que eu gosto no Lula? Quando ele coloca chapéu de Panamá. E eu daria esse look, eu daria essa dica de look pro Lula, que acho que combina com a COP, nessa coisa tropical, um chapéu de Panamá, terno branco, ia ser luxo. Então, a gente volta semana que vem fazendo todas as fofocas. Vamos fazer uma cobertura fútil? A gente vai cobrir como se fosse São Paulo Fashion Week. Eu queria dar um último aviso. Você, nosso assinante, que a gente ama, venera e agradece, a gente queria avisar que o Proibidão do mês de outubro está atrasado por motivos de pilhas de BO, mas essa semana ele sai. E você que não contribui, fique ligado, estamos no Patreon, no Orelo e no nosso querido Apoie-se. Até semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.